como não ser, já está aqui nos estúdios para a gente bater um papo, uma conversa bem legal, bem dinâmica. O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que eu tenho a grande honra de recebê-lo aqui conosco. Prefeito, prazer, seja bem-vindo à nossa querida Ariquemes. Obrigado por essa oportunidade, né, tendo aqui a primeira vez a oportunidade de falar não só com o Ariquemes, mas com toda a região onde alcança aqui a TV. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou acompanhado do Saulo aqui, o ex-deputado. É eterno deputado, né? Um abraço ao Saulo, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Está nos acompanhando. Eu fico muito feliz aqui de a cidade de Ariquemes, uma cidade que é uma referência para o estado de Rondônia, uma cidade que tem aí a terceira maior economia do nosso estado, uma cidade que é polo de toda a região do Vale do Jamari, uma cidade que atravessou por muitas dificuldades para construir a sua história como construiu e tem sido aí esse grande farol também para o estado de Rondônia. E eu sempre falo que o Vale do Jamari é quem garante o governo do estado. Quem não trabalha aqui não vira governador. Não vira. E depois, quem não trabalha aqui não é reeleito. Não é reeleito de forma alguma. Mas bem, prefeito, vamos lá para nossa querida Cacoal, que é uma cidade apaixonante, né? Cacoal. É uma cidade turística, né? A gente tem lá vários pontos onde vai, inclusive a Ariquemes vai em peso para aquela região, a gente sabe disso. E a gente fala um pouquinho sobre... São 6 anos de trabalho, né, naquela região lá, você como prefeito, né? Mas, de fato, você tem uma preocupação que eu acho que todo prefeito, todo administrador deveria ter, que é a saúde. Porque se o povo está saudável, né, é mais trabalho, é mais renda, a cidade funciona muito melhor. É isso mesmo. Rafael, na verdade eu assumi Cacoal num momento muito complicado, que foi o momento da pandemia. Eu recordo. Eu era deputado estadual, fui eleito prefeito de Cacoal e nós começamos um trabalho muito ativo. Um trabalho de combater e de ir para cima para resolver o problema. Então nós abrimos um hospital de campanha em 12 dias. Silencioso, de um inimigo silencioso. Então a minha antecessora, ela tinha ela teve ali no momento da pandemia, naqueles primeiros meses, aquele enfrentamento de fechar o comércio, de jogar, de atribuir para o empresário a culpa da pandemia. E nós já chegamos com outro tipo de trabalho. O que nós fizemos? Nós abrimos o hospital de campanha em 12 dias. Esse hospital de campanha atendeu 6 meses de gestão, de início de gestão, mais de 35 mil pessoas. Nós tínhamos lá 10 respiradores, uma mega de uma estrutura. Eu recordo. E aí o que nós fizemos para atrair o profissional médico, para atrair a equipe? Nós aumentamos o valor da remuneração de salário. E aí esse hospital de campanha me subsidiou a manter o comércio aberto. Então, na pandemia dos meses de janeiro e fevereiro, que o comércio de Rondônia estava fechando as portas, Cacoal era a única cidade do estado de Rondônia a manter o comércio aberto. Então nós enfrentamos, rápido, né? nós enfrentamos esse desafio de frente. Nós fizemos uma parceria com o empresariado local, nós exigimos ali o uso de máscara, de álcool em gel, mas a gente documentou tudo isso. Nós abrimos o hospital de campanha, documentamos tudo isso. E aí a gente conseguiu demonstrar para o Poder Judiciário que Cacoal não poderia ser penalizado, a exemplo disso, a cidade de Ariquemes. Eu não poderia, se o número aqui de Ariquemes estava subindo, se Ariquemes não tinha um hospital de campanha, eu não posso ser penalizado lá em Cacoal. Então a gente conseguiu demonstrar isso, o Judiciário permitiu, através de uma ação proposta pelo Ministério Público e pela Procuradoria, me permitiu a manutenção do comércio aberto. O comércio sofreu menos por lá, né? Sofreu menos, a gente inaugurou empresas no Cacoal Shopping, a cidade gerou um emprego, gerou renda e a gente conseguiu manter os números ali da pandemia equilibrados. Foi um grande ensinamento, né? E daí na verdade foi um grande enfrentamento que correu a nível nacional. Exatamente. Quando saiu o decreto de fevereiro de fechar as igrejas, eu acho que ele foi um grande divisor de águas. Porque aí o governo fez um decreto que fechava inclusive as igrejas. Aí eu falei, não. Aí eu fiz um decreto mantendo as igrejas abertas, o comércio aberto. Você enfrentou muita coisa naquela época. A gente participou de além muitas do reuniões. Covid, teve que enfrentar justiça, outras pessoas falando, não é loucura tudo isso. Enfrentar o governo, né? Porque o governo veio para cima e os prefeitos começaram a pressionar o governo. Por que Cacoal está aberto e eu estou tendo que fechar? Eu recordo isso. Então isso foi um enfrentamento muito grande. Eu digo para você que isso aí me fez assim, a sociedade passou a ter um respeito muito grande pela minha pessoa a partir dali, né? Mas não foi só isso. Depois disso, nós assumimos o Centro de Hemodiálise de Cacoal, que era um serviço terceirizado. A empresa não deu conta de tocar, abriu falência e aí, nesse sentido, nós entramos para dentro do Centro de Hemodiálise. Pra você ter uma ideia, para o Centro de Hemodiálise de Cacoal funcionar, nós colocamos um avião para buscar medicamento em São Paulo, insumos para o Centro de Hemodiálise. Então nós assumimos aquela, fizemos uma intervenção. Na sequência, eu enfrentei um grande desafio que era a máfia do transporte escolar em Cacoal. Se gastava mais de 20 milhões com o transporte escolar, com ônibus que caíam nos pedaços. Era ridículo você colocar as crianças dentro de um ônibus em situação de sucata. E aí eu comecei, vinha numa cidade, pegava 3, 4 ônibus, ia na outra, pegava 3, 4 ônibus.
Conseguimos comprar 30 ônibus com recurso da Jaqueline Cassol. Em 2022, nós implantamos em Cacoal a frota própria do transporte escolar, que hoje tem mais de 100 ônibus rodando. Nós não temos terceirizado, nós não temos nada terceirizado, né, do transporte escolar de Cacoal, é tudo frota do município. E aí, na sequência, virando 2022, nós inauguramos em Rondônia o primeiro pronto-socorro infantil do interior do estado de Rondônia. Eu acredito que vocês têm as imagens aí do pronto-socorro infantil. Tu vai olhar essa unidade aí, isso aí não é particular não, isso aí é o SUS. Vocês vão olhar, isso aí é o pronto-socorro infantil de Cacoal, uma unidade que hoje é uma baita de uma referência, que inclusive essa unidade referenciou a abertura aqui do Hospital da Criança. Eu recebi uma comitiva de vereadores em Cacoal, recebi a prefeita também, né, que conheceu essa instalação, tive muito contato aqui com ela, a Carla Redan na época, e aí ela, né, através dessa estrutura que nós montamos em Cacoal, eles montaram aqui o Hospital da Criança. Inauguramos também o Pronto Atendimento Municipal de Cacoal, que hoje atende em média 400 pessoas todo dia, e se eu falar um negócio que você não vai acreditar, lá em Cacoal você não espera mais do que 20 a 30 minutos para você ser atendido pelo médico e ser medicado. Nós montamos uma estrutura para atender quem está com virose, dor de cabeça, dor de barriga, com dengue, com tudo aquilo que é de argovirose, que é desse tempo que a gente vive. Tanto o hospital, o pronto-socorro infantil, que a gente acabou de mostrar as imagens, como o PAN, que é o pronto atendimento, que é muito parecido, as duas unidades, muito bem estruturadas, todas elas você espera de 30 a 40 minutos para ser atendido. E aí eu recebi uma ligação, em meio a uma crise aqui em Ariquemes, eu acho que 2024, que vocês tiveram uma crise aqui em 2023, né, as unidades sublotadas, para entender como que a gente fez em Cacoal. E aí nós explicamos, inclusive a secretária de saúde era uma moça muito simpática, expliquei como que a gente fazia, né, a questão de atendimento, o número de consultórios médicos. Nós chegamos a ter 8 médicos atendendo em 8 consultórios para agilizar o atendimento. A gente criou um fluxo muito rápido, eu caí para dentro da unidade para entender. Entender não só como prefeito, mas entender como usuário. Aonde está o problema? Por que da demora? E aí, se você não fizer isso, você não consegue entender o fluxo de atendimento. E aí nós conseguimos, né, criar o pronto atendimento municipal com atendimento que varia de 30 a 40 minutos. Ali, entre tudo, inclusive a medicação. E esse é um detalhe importante que você coloca, prefeito, é porque a gente sabe que tem os períodos sazonais de doenças em Rondônia, né? Esse período agora chuvoso tem muito, temos aí as gripes, né? Temos essas doenças porque sazonais. funciona e a volta à assim. escola também, as crianças ficam muito doentes e tudo mais. É muita coisa que envolve esse momento agora de início de ano. É por isso que subsidiou a criação do pronto-socorro infantil. Eu não posso, porque antigamente era tudo misturado. Eu atendi o adulto com a criança junto. Foi quando eu identifiquei essa grande falha que existia e aí eu criei 2 unidades apartadas. Entendi. Porque o que acontece? Primeiro, a virose chega nos adultos, depois chega nas crianças. Porém, é um período entre janeiro, fevereiro e março que as crianças voltam às aulas e elas automaticamente passam para as demais crianças. E aí cria um caos. Cria um caos de 2, 3 horas de atendimento. Tem município que é 6 horas aguardando atendimento, porque está lotado e o município não se preparou para esse momento. Exatamente. E aí lá em Cacoal nós se preparamos para esse momento. A nossa unidade já tem capacidade para atender 800 pessoas por dia e medicar 70 pessoas por hora. Olha que interessante. Então com isso a gente conseguiu dar muito fluxo, descongestionando as unidades básicas de saúde. Mas isso o gestor tem que ir para dentro, tem que entender como usuário. Não adianta você entender como profissional. O profissional tem uma missão e o usuário está ali para ser atendido. Então você tem que sentar lá e entender como funciona o fluxo como cabeça de usuário. Agora, prefeito, a gente sabe que você normalmente pega uma demanda, não abre mão, vai até o final. Isso acaba causando algumas situações desconfortáveis, porque as pessoas acabam, não concordam, porque você realmente fala, eu preciso disso para melhorar a saúde, eu preciso disso para melhorar a educação, né? E você vai, encara e faz acontecer. Isso aí acaba criando alguns inimigos no meio do caminho, Com certeza. Eu vou te dar um exemplo de como nós tínhamos o transporte de pacientes de Cacoal. Você sabe que muitos pacientes ainda migram para Porto Velho devido ao atendimento do Hospital do Câncer, o Hospital do Amor, que é uma referência, e outros atendimentos de alta complexidade, que a gente não tem no interior do estado, não tem o profissional. Às vezes tem um hospital, mas não tem o profissional. Esse profissional atende só na capital. Exato. E aí a gente tem muita migração, inclusive aqui da cidade de Ariquemes tem muitos pacientes. Isso é verdade. E aí um dia eu fui, rapaz, no ponto do transporte e tinha uma senhora com a coluna machucada. Ela estava vindo fazer o tratamento em Porto Velho. E aí ela vinha no ônibus da Saúde de Cacoal. O ônibus da Saúde de Cacoal era um micro-ônibus. A poltrona não inclinava, uma situação de calamidade. Eu fiquei olhando aquilo
E o que mais me comoveu é que a senhora era muito obesa e ela não cabia na poltrona, porque a poltrona do Mickey era pequenininha. E eu fiquei olhando aqui e falei, gente, como que é possível uma cidade com um orçamento de 400 milhões colocando as pessoas para serem transportadas desse jeito? E aí passou 2, 3 semanas, isso foi no mês de novembro, passou 2, 3 semanas, dezembro de 2021, show do Gustavo Lima em Cacoal. Chega um ônibusão daquele, a coisa mais linda do mundo. E aí, rapaz, Deus falou comigo assim, falou, é esse aí que você vai comprar para transportar seus pacientes. E eu falei, mas Deus, como que eu vou comprar um ônibus de 3 milhões de reais? E aí, na sequência, em 2022, veio a eleição do deputado Cássio. E aí eu cheguei nele e falei, meu amigo, é o seguinte, você tem um compromisso comigo. Eu vou pro sol contigo, mas o teu primeiro recurso vai ser para comprar um ônibus decente para a saúde de Cacoal. Aí, mas que ônibus que é esse que você quer, prefeito? Eu falei, eu quero igualzinho do Gustavo Lima. Eu quero um que as poltronas viram camas. Eu quero um que é aquele que tem 2 rodas na frente e 2 rodas atrás. Aquele duplo deck que é 2 pisos. Leito, com banheiro, com água, com café, com sensor de anti-choque, sensor de anti-tombamento. Acho que tem as imagens do ônibus aí. Dá uma olhada nesse ônibus. Isso aí, eu fiz uma viagem nele de Cacoal para Porto Velho. Confortável e moderno. Saí de lá 9 horas, 21 horas, quando foi 5 horas da manhã. Nós estávamos dentro do Hospital do Amor aqui em Porto Velho. Dá uma olhada, olha o interior desse ônibus, olha que coisa linda. Bonito mesmo, né? Coisa de primeira. E a população merece. E a população merece. E outra coisa, as prefeituras têm condições em parceria com a bancada estadual, com a bancada federal. E se eu não me engano, aqui a Ariquemes está trabalhando para comprar um ônibus desse. Olha o banheiro desse ônibus. Coisa chique, coisa de última geração. Última geração mesmo. Então esse ônibus virou uma referência para o estado de Rondônia. Foi o primeiro do Brasil nessa configuração para o transporte de paciente. Então são ações que vai virando referência, né, por todo o Brasil, e o estado de Rondônia agora adquiriu um aqui em Jaru. Vilhena adquiriu um, mas é o menor do que esse. O de Vilhena é menorzinho, ele só é um piso, né? Esse aí é 2 pisos, então a estrutura, esse veículo ele foi planejado, as poltronas dele viram cama, ele foi planejado para transportar o paciente com conforto e dignidade. Até porque de Cacoal a Porto Velho é uma viagem longa, né? Se o prefeito precisa de uma caminhonete para vir de Cacoal a Porto Velho com conforto, por que o paciente não pode ter uma estrutura como essa? Não é verdade? Verdade. Então são perguntas que ficam no meio político e a gente tem que conseguir avançar bem nesse sentido. Prefeito, nosso tempo está avançando, vou falar um pouquinho sobre ano eleitoral. Sim. Eleições 2026, a gente não podia deixar você vir aqui e não falar sobre esse assunto. Deixa eu dar só uma pincelada, fazer um convite aqui para os vereadores, o pessoal daqui que queira ir lá conhecer. Dia 4 de março agora, eu vou inaugurar o Hospital Municipal de Cacoal, uma estrutura grandiosa. Lá hoje os hospitais, o Euro, o Regional, o hospital administrado pelo governo do estado, mas passa por muitas dificuldades. E nós vamos inaugurar agora um hospital municipal, um hospital totalmente pensado, com pronto atendimento junto, com as camas individuais. Cada leito do hospital é muito semelhante ao particular. Eles são leitos individuais e a gente pensou até no conforto do acompanhante. Nós temos o leito do paciente e a cama do acompanhante. Olha que maravilha. Então, assim, algo extremamente diferente de tudo que a gente vê, está acostumado a ver no estado de Rondônia, e você é o nosso convidado para conhecer essa unidade fantástica. Para liberar a gente para ir dar um pulo lá para conhecer, show de sem bola. dúvida nenhuma. Agora sim, vamos tocar nesse assunto, eleições 2026, né? A gente sabe que realmente vai ser um pleito muito concorrido, né? Com grandes nomes da política rondoniense, mas você se colocou à disposição. De fato, confirma-se aquilo que foi dito ao governo do estado de Rondônia? Eu sou pré-candidato a governador, sou nascido aqui no estado, sou nascido em Cacoal, sou nascido em Rondônia, minha esposa é nascida aqui, os meus filhos são nascidos aqui. Como todo rondoniense, nós temos aí praticamente a mesma história e nós temos também o mesmo destino. Então eu penso que Rondônia está na hora de ter, mais do que nunca, um governador nascido nesse estado, que já foi prefeito, e você sabe que a prefeitura é uma grande escola. A prefeitura é um grande termômetro para o gestor. Verdade. Para você governar um estado, eu entendo que você tem que passar por uma prefeitura. Você tem que ser bem avaliado. O seu trabalho, o mirim, tem que ser avaliado. E para o cargo de executivo, a prefeitura é um cargo mirim, é um inicial para ser um gestor. Então eu fui reeleito agora com quase 90% de aprovação, de um trabalho fantástico que avançou muito na área da saúde, que fez muito com pouco. Verdade. Eu sempre falo que fazer muito com muito é fácil, mas fazer muito com pouco, fazer o que a gente fez com o nosso orçamento. O orçamento aqui de Ariquemes eu não sei, eu acho que deve ser uns 700 milhões, 600, 700 milhões. O nosso lá, quando eu assumi, era 270 milhões. E a gente fez muita coisa com pouco. Inclusive agora nós entregamos no ano passado, implantamos em Cacoal,
o programa do kit uniforme, lá em Cacoal a gente entrega a camisa, a calça e o tênis para os nossos alunos, para tirar a desigualdade de dentro das escolas. Nós criamos um programa lá chamado Meu Irmãozinho, que entrega um kit da merenda escolar todos os meses para o aluno que tem um irmão em casa de 1 a 3 anos que não é matriculado, para ensinar o aluno desde pequeno a compartilhar aquilo que ele recebe de bom. Nós implantamos agora em Cacoal, que inclusive recebi a prefeita lá que pegou a cópia do nosso projeto, que é o programa Tarifa Zero, que é o transporte gratuito. Não adianta a gente tentar insistir em terceirização de um transporte de cidade pequena que não funciona. A prefeitura tem que tocar. Hoje nós temos uma frota de 5 ônibus, nós temos ponto de ônibus com ar-condicionado e nós transportamos 2.400 pessoas diariamente de maneira gratuita pela cidade, atendendo 14 bairros do município. Então, ações importantes que a gente conseguiu fazer com pouco. O Estado tem muito recurso. Nós temos um orçamento do Estado de 18 bilhões de reais. Enquanto isso, a gente está sofrendo com pouca coisa. Nós estamos sofrendo, a exemplo disso aqui em Ariquemes, da regionalização da saúde. Nós temos uma saúde que é tocada pelo município, mas que atende todo o Vale do Jamari. Que é um grande problema. Que é um grande problema para Ariquemes, o morador de Ariquemes. E eu, como prefeito de uma cidade que sofre com isso, que já passei por isso, que estou abrindo um hospital municipal, eu entendo dessa importância da regionalização. Ah, vamos construir um hospital em Ariquemes? Vamos. Mas isso pode demorar 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos, não sabe quando vai sair. Importante é o quê? A regionalização agora. Isso é verdade. O Estado assumir essa grande responsabilidade. Perfeito. Prefeito, que honra recebê-lo aqui. Obrigado. Gratidão. Passando por aqui, por gentileza. Na hora. Vem conversar com a gente. E me siga lá no Instagram, gente. Adailton Fúria, prefeito do Instagram. Você vai acompanhar o meu dia a dia, vai acompanhar um pouco do meu trabalho. É um menino que já foi engraxado de sapato, vendedor de picolé e chegou a um cargo tão importante, que é o cargo de prefeito. Mas antes de chegar a isso, eu fui vereador, fui deputado estadual. Eu tive toda ali uma caminhada para chegar onde nós chegamos. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus continue abençoando a cada morador aqui da cidade. Obrigado, prefeito. Obrigado, gratidão.